O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vos admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual será o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda: o tempo está próximo, não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs que se encontram nesta Basílica Santuário dedicada à Virgem de Nazaré, a Senhora e Rainha da Amazônia, aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, de modo particular pela TV Nazaré, e também aos paroquianos e paroquianas da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, que peregrinam a este santuário no dia de hoje, por ocasião da realização do 64º Sírio, em honra de Nossa Senhora das Graças, que irá acontecer no próximo domingo, dia 27 de novembro, em Coraci. A todos, amados irmãos e irmãs, que a Virgem Maria, medianeira de todas as graças, nos conceda a graça de bem participarmos dessa Santa Eucaristia. Nesta Eucaristia fazemos memória litúrgica de Santa Cecília, Virgem e Mártir. Santa Cecília é exaltada desde o início do cristianismo como um exemplo perfeito de mulher cristã, que abraçou a virgindade e sofreu o martírio por amor a Cristo. Esta devoção a Santa Cecília esteve muito difundida na Idade Média, de modo particular no século XIV, quando passou a ser considerada padroeira da música e também dos músicos. É interessante porque nos escritos que contam a respeito de Santa Cecília, no seu teatro, na sua ópera que falava da sua vida, encontraram um trecho muito bonito que serve também de inspiração para nós. Diz assim, no ato que ela entra para o seu casamento, dizendo: acompanhando a melodia dos instrumentos, Cecília cantava no seu coração apenas o Senhor. Amados irmãos e irmãs, podemos nos perguntar: o nosso canto, o nosso louvor, para quem está sendo dirigido? É para Deus, autor e princípio de todas as coisas? É para o soberano Senhor que nós cantamos e elevamos a nossa gratidão? O Papa Bento XVI recordava em outras reflexões, dizendo que o cantar é próprio de quem está feliz. O cantar é uma expressão da felicidade. Então, se nós queremos alcançar essa felicidade, expressemos através da música, através da nossa louvação, como também fez a Santíssima Virgem Maria, quando reconheceu aquilo que Deus havia feito nela. A Virgem Maria cantou o canto mais perfeito, o canto movido pelo Espírito, que tocava na profundeza do seu coração e que também atingia todos através do seu Magnífica. Um canto de louvor, um canto de exaltação. No Evangelho de hoje nós ouvimos Lucas, esse grande evangelista,
nos apresentar Jesus dentro do templo de Jerusalém, dirigindo palavra aos que lhe escutavam atentamente, mas que estavam desejosos de saciar a sede que possuíam de Deus. O ponto de partida para um grande ensinamento de nosso Senhor é o templo. É a admiração que aqueles homens tinham daquele templo, que não deixava de ser também um certo orgulho, porque o templo de Jerusalém não era somente um lugar religioso, mas era o lugar do culto, da economia, da política e de tantos afazeres. Então Jesus toca no brio daquele povo para dizer da realidade do verdadeiro templo, que não é tanto o templo físico, mas o templo do nosso corpo, como morada definitiva de Deus que quer habitar em cada um de nós. Nosso Senhor, Ele parte então dessa beleza que tem no templo, dessa contemplação do templo, que for ornado com pedras vistosas, maravilhosas, e também fala das ofertas votivas que se depositavam no templo. Aquele templo que era a expressão máxima da fé de Israel, e por que não dizer também do seu orgulho enquanto nação e quanto religião. Esse templo recebeu umas palavras diretas de Nosso Senhor. Nosso Senhor faz uma profecia sobre esse templo dizendo que não restará pedra, não ficará pedra sobre pedra. Amados irmãos, essa profecia, essa palavra que Nosso Senhor dirige, é uma palavra profunda que toca no coração, porque para um judeu, a ruína da cidade e do templo equivale à ruína do mundo. Se destrói o templo, destruiu tudo para um judeu. E Jesus quer então edificar um novo templo no coração deles, a partir do seu corpo crucificado e ressuscitado. E também pede que nós sejamos a sua imagem e semelhança, também como morada viva do Espírito Santo. Os judeus não concebiam que algum dia lhes faltaria aquele lugar santo, único no mundo. Mas aquelas perturbações que nós ouvimos no Evangelho de hoje, apresentadas por Lucas, catástrofes, terremotos, guerras, isso não significa automaticamente que o fim está próximo. O que o Senhor quer nos falar ao coração? O Senhor diz para nós que o pior de tudo serão as perseguições, que todos aqueles que creem nele sofrerão por serem seus discípulos. Mais do que as catástrofes, mais do que todas as guerras, mais do que toda a maldade que há no mundo, será a perseguição por aqueles que creem em nosso Senhor. Ele fala que serão levados aos tribunais, às sinagogas, à presença dos reis, serão lançados nas prisões. O evangelista Lucas quer assim avisar para nós, amados irmãos, que a igreja, para ser compreendida, é uma igreja que vive essa graça da perseguição na sua própria história natural. Mas, sobretudo, Lucas não quer meter medo para os cristãos. Lucas quer nos encorajar. Quer dizer que a nossa comunidade está sujeita a fortes tensões, mas o Senhor é que nos defende. Ele mesmo nos diz: eu falarei por vós, eu irei defendê-los diante dos tribunais. Em todo este fenômeno negativo que circula no Evangelho, existe um aspecto positivo para a nossa vida e para a vida da igreja. Jesus diz: assim tereis ocasião de dar testemunho. Testemunho vem da palavra martiria. Martírio quer dizer testemunho. E hoje nós estamos celebrando o martírio, quer dizer o testemunho de uma mulher cristã. De uma mulher cristã. Então Jesus disse: todas essas perseguições são motivos para que deem testemunho de mim. A comunidade cristã, então, nós, amados irmãos, hoje, assim como no tempo de Santa Cecília, nos primeiros séculos do cristianismo, nós somos chamados a viver uma alegria no seguimento a Cristo. Porque, mesmo na perseguição, nós temos ótimas ocasiões para anunciarmos o Evangelho a todos aqueles que nos rejeitam, a todos aqueles que não querem aceitar e amar a Cristo. Assim foi o testemunho deixado por Santa Cecília, que reverbera no interior do coração da igreja, uma testemunha, uma mártire de um amor a Cristo incondicional. Cecília amou a Cristo até o fim. E nós hoje, será que temos essa capacidade de amar a Cristo até o fim? Amar a Cristo até doer dentro de nós mesmos? Amar a Cristo dando a própria vida no lugar de Cristo, como fez essa santa mártire? Amados irmãos e irmãs, é errado pensar que durante as perseguições cabe aos cristãos ficar acomodados, ficar no seu cantinho recolhidos. Não. Nós temos que ter
esse testemunho da coragem, da boa doutrina, diante daqueles que se desviam do caminho certo. A nossa missão como batizado, como batizada, como cristão que se alimenta da palavra e da Eucaristia cada dia, é dar testemunho alegre de Jesus Cristo, até mesmo no tempo de infortúnio, no tempo das perseguições. Porque quem segue a Cristo poderá encontrar dificuldades na vida, e nós encontramos muitas dificuldades no dia a dia, mas mesmo assim nós estamos confiantes que o Senhor nos sustenta com a sua graça. O Evangelho fala que as dificuldades, elas não vêm só de fora, mas elas vêm também do próprio seio da família. Aderir a Jesus, de fato, muitas vezes comporta uma ruptura com as próprias tradições, conflitos no ambiente familiar, de onde se provém então. É por isso que São Gregório Magno lhe dizia: os mais cruéis tormentos para nós são os causados pelas pessoas mais queridas, porque além da dor corporal, sentimos o carinho perdido. Quantos de nós somos insultados muitas vezes por um irmão, por um familiar que deixou a Igreja Católica e vive hoje numa outra seita? Nós perdemos a confiança, perdemos a amizade, somos perseguidos e perdemos o afeto, mas perdemos tudo isso por causa de Cristo Jesus. Por isso que São Paulo dizia: eu tenho tudo para trás como lixo, me lanço para a frente em Cristo Jesus, que é o meu tudo. Amados irmãos e irmãs, que sirva de lição para a nossa maturidade cristã o exemplo heróico da Virgem Mártir Santa Cecília, pois é na fidelidade do justo diante das perseguições que reluz de modo especial a glória de Deus. É permanecendo firmes na fé que nós ganharemos a verdadeira vida, e é só na perspectiva da glória futura que teremos a força para perseverar na hora das provações do dia a dia. Portanto, amados irmãos e irmãs, saibamos uma vez por todas que perseverar na fé, manter a chama da fé acesa, como ficou no coração de Santa Cecília e no coração de tantos homens e mulheres ao longo da vida da Igreja, não depende somente de nós, depende única e exclusivamente da graça do Senhor. Santo Agostinho diz que a nossa natureza humana tem que corresponder com a graça. E de que maneira? Abrindo o nosso coração, a nossa mente, para fazermos em tudo, não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos criou por amor e por amor nos salva cada dia na sua cruz e na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.